Meus amigos e meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, tivemos mais essa oportunidade concedida pelo Senhor para estarmos fazendo mais essa transmissão, falando palavra viva e poderosa, palavra que Deus zela para fazer acontecer aquilo que está escrito, aquilo que Deus determinou na sua palavra. Quero orar, pedir que Deus nos abençoe durante essa transmissão. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, para que eu pudesse, Pai, estar aqui nesta tarde, fazendo essa transmissão e, oh Deus, que juntamente conosco estamos em volta da Tua palavra, da Tua mensagem. Que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento e falar conosco. Peço essa bênção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, eu quero nesta tarde ler a palavra do Senhor, que está segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 5 desse Evangelho. Nós vamos ler um pouco essa mensagem. Vamos ver, que diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado
e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhes o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve. E ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós, durante o trabalho de Jesus Cristo, durante seu ministério, ele expulsou muitos demônios, curou muitos doentes, transformou muitas vidas e libertou as pessoas. E nos evangelhos de Jesus Cristo, escrito por esses evangelistas, pelos apóstolos, também suas cartas, está repleto de testemunho daquilo que Jesus fez. E entre eles, nós lemos aqui a respeito de um homem que vivia completamente endemoniado. E a Bíblia diz que lá naquela cidade, em Gadara, ele era conhecido e ele não morava com a sua família. Eu não sei se ele era casado, se era solteiro, se vivia com sua família, mas sim, ele tinha alguém. Agora, ele vivia no sepulcro. A Bíblia diz que ele tinha sua morada nos sepulcros. E ninguém podia, mesmo que fosse com cadeias, podia alguém prender aquele homem. Irmãos, ninguém é para ter medo do diabo, de demônio e de Satanás. Ninguém. Por quê? Porque Jesus Cristo derrotou esse inimigo. Porém, ele ainda não foi tirado completamente de cena. Ele é derrotado e Deus nos deu o poder para vencermos a ele, toda a sua corja de demônio, no nome de Jesus Cristo. Mas nós vemos que ele é tão covarde, tão miserável. E quando nós temos a oportunidade de orar para Jesus libertar uma pessoa e ensinar, nós devemos fazer a pessoa entender que não é brincadeira. Com o diabo não se brinca, porque ele é astuto, ele é enganador, ele engana. As artimanhas do diabo são muitas artimanhas. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz que Satanás, ele se transforma até em um anjo de Deus. Ele se transforma em um anjo. Ele é astuto e ele não tem pressa. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus e ficar firme, tomarmos o poder de Deus, o poder do nome de Jesus Cristo. E quando nós tratarmos disso, tratar
como uma autoridade de Deus, como um filho de Deus, uma filha de Deus, autoridade divina, e fazer a obra de Deus com muita seriedade. Há pessoas que brincam, e nesse momento Satanás, ele fica escondido, ele fica camuflado, ele é covarde, ele não quer que ninguém saiba que é ele, e não pode brincar-se. Uma vez, eu era garoto ainda, eu estava vendo um homem, entre eles eu estava passando e vi, parei. O homem tinha uma garrafa, 1 litro, e dentro daquele litro ele tinha uma cobra venenosa. Começou a mostrava para um, para outro, aquela rodinha, e eu olhando de longe, eu não sei como aquela cobra escapou daquele litro. Acho que eles brincando não perceberam, ele escapou. Aí eles tiveram, um corre para cá, outro corre para lá, arrumar um pedaço de pau para poder matar aquela cobra. Mas o nosso inimigo, ele não está se importando, como que se alguém diz que está pisando na cabeça dele, se está montando de cavalo em cima dele. Já vi pregador dizer: olha, estou montado no diabo, igual se monta num cavalo. Ele não liga. Ele quer que as pessoas pensem realmente que ele não faz mais nada. Na verdade, irmãos, quando você percebe que é Satanás, que é o demônio, então aí você tem a vitória completa, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. O poder de Deus está na sua vida, na vida de todos os cristãos, e você tem autoridade para repreender. E o diabo, sim, ele obedece, queira ou não, porque o nome de Jesus é poderoso. Mas o problema é quando ele se esconde, e nós muitas vezes não estamos percebendo que é a sua artimanha. Aí que é o perigo, porque ele é enganador. A Bíblia chama muitas vezes o enganador. Ele é enganador. Ele se transforma em um anjo. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz para ver se engana. Então, quando nós estamos lendo aqui, nós vemos aqui a maldade terrível. E nós não podemos, de forma alguma, deixar de estarmos atentos na sua enganação. A Bíblia diz que aquele homem não vivia na sua casa, ele vivia nos sepulcros. E a Bíblia diz que ninguém podia prendê-lo, ninguém podia ajudar. Ele foi muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Eu não sei se quando esse homem foi criança, na adolescência, se ele era assim. Eu não sei se desde criança ele era uma criança perturbado com o demônio, se foi na sua mocidade, eu não sei. Mas se ele era perfeito, imagina que tristeza agora aquela família, a mãe vendo o seu filho, se fosse casado,
a esposa vendo o seu marido, se tivesse filhos, eram os filhos vendo o seu pai, os irmãos, e aquele homem andando pelo sepulcro, gritando, se machucando, e ninguém podia fazer nada por ele, porque com os demônios, com o diabo, somente o poder de Jesus Cristo, somente esse nome glorioso de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que Jesus Cristo foi naquela cidade. E a Bíblia diz que quando Jesus desceu do barco, aquele homem viu a Jesus Cristo, veio correndo e ele atacava as pessoas. Era violento, rasgava a roupa das pessoas, batia nas pessoas. Se alguém quisesse pegar, ele ficava tão forte, quebrava a corrente, quebrava os grilhões. Mas quando ele vê a Jesus Cristo, ele vem correndo e se ajoelha e adorou a Jesus Cristo. Olha, irmãos, a Bíblia diz que ele adorou. O diabo, o demônio, aquela legião de demônio veio e adorou a Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que diante do Senhor Jesus Cristo, todos os joelhos vão de dobrar, e não está distante esse dia. A Bíblia diz que todos aqui estão no céu. Céu é o lugar dos anjos, lugar celestial, lugar do arcanjo, serafins, querubins, toda a potestade de anjos. Eles vão ajoelhar diante de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aqueles que estão na terra vão ajoelhar diante de Jesus Cristo. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar e vão ajoelhar-se diante de Jesus Cristo. Todos os demônios, inclusive Satanás e toda a sua quadrilha miserável de demônio, eles vão se ajoelhar diante de Jesus Cristo. E eles vão ter que dizer: Jesus é o Senhor. Bom, eu vou também ajoelhar, você também. Mas nós, irmãos, já fazemos isso constantemente. Nós temos alegria de ajoelhar e chamar Jesus Senhor Jesus Cristo. Tu és o Senhor da nossa vida. Aleluia. Hoje aqueles que zombam de Jesus Cristo, acham que pode desfazer de Jesus, acham que são tão capazes, eles vão se dobrar diante de Jesus Cristo. Aquele demônio, aquele moço, coitado daquele rapaz, ele foi levado na verdade, quem estava ali, aquele rapaz não sabia de nada, porque ele estava dominado pelo demônio, a sua mente neutralizada. Mas era quem ajoelhou, na verdade, foi os demônios. É claro que aquele rapaz, aquele homem, aquele senhor adorou, mas quem fez ele ajoelhar ali foi os demônios, porque os demônios tiveram que ajoelhar diante de Jesus Cristo. E ainda, gritando, ajoelhou e começou a gritar com a voz alta, gritando mesmo, e dizendo: o que eu tenho contigo, Jesus, gritando, tá? Eu ainda não estou gritando, mas aqueles demônios gritando: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus,
que não me atormentes, gritando, aqueles demônios gritando, aleluia, aqueles demônios que quebraram correntes, grilhões, estava ali, ajoelhado, diante do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus estava falando para ele: você vai sair desta vida, você vai sair deste homem, você vai desocupar esta casa. Irmão, mas na verdade, quem via aquele rapaz, aquele homem, eu falei um rapaz, mas não sei quantos anos ele tinha, se era um senhor, se tinha família, mas quem via ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Eles não sabiam. Mas o que aconteceu? Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? Aí estavam os apóstolos de Jesus. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Qual foi a surpresa? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Para os apóstolos que estavam ali, os discípulos, era uma coisa nova. Como muitos? Será que uns 3, uns 4, uns 5, uns 10? Então Jesus fez essa pergunta, porque Jesus queria que os seus apóstolos naquele dia e os seus discípulos também soubessem a situação daquele homem, e que nós no futuro, há mais 2000 anos, soubéssemos também hoje, e ainda gerações que hão de vir se Jesus não voltar, vão saber que o corpo de um ser humano naquele dia estava suportando uma legião de demônios. Uma legião de soldados é 6.000 soldados. Uma legião. E eles disseram: nós que somos uma legião. Quantos demônios, irmãos? Imagina, dentro de um ser humano. Agora, quantos demônios existem na terra, voando pelos ares, trazendo destruição, matando? Quando eu disse no início, eu disse que é coisa séria, é nisso que eu estou dizendo. Nós temos que urgentemente, quando temos oportunidade, eu, você que temos aceitado a Jesus como nosso Salvador, quando aquelas pessoas que aceitam Jesus, são novos, estão na igreja, vêm para Jesus, estão aprendendo, ensinar para eles que esse inimigo a gente tem que pisar na cabeça dele, sem brincar, sem brincadeira, usar o poder, a autoridade do nome de Jesus, porque eles obedecem por causa do Senhor Jesus Cristo que está na nossa vida, por causa do nome de Jesus Cristo. Irmão, por que eu insisto em falar do nome de Jesus? Sabe por quê? Não, você pode estar respondendo e sabe, mas eu estou simplesmente fazendo uma pergunta retórica. Sabe por quê? Porque foi a única coisa que Jesus deixou de herança para a igreja. Foi o seu nome. O Espírito Santo veio nos dar a unção e o poder para usarmos o nome de Jesus Cristo. A igreja não recebeu nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa. Não, a igreja recebeu o nome de Jesus. Moisés, lá no monte, ele recebeu de Deus um cajado. Quer dizer, não que Deus deu o cajado para ele,
Mas ele era pastor, tinha aquele cajado, conduzia as ovelhas, tinha aquela vara. Deus disse: Moisés, com essa vara. Então Moisés tinha aquela vara. Mas, para a igreja, Jesus disse: no meu nome, vocês vão expulsar os demônios. No meu nome, disse Jesus, vocês vão pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados. No meu nome, vocês vão falar novas línguas. Mortífera não lhes fará dano algum. O nome de Jesus. A igreja tem que viver em torno desse nome, em todas as situações. Esse nome é a nossa vitória. Aleluia! Esse é o nome que nós devemos incentivar as pessoas a crer nesse nome poderoso. Aquele demônio disse: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então, agora Jesus Cristo fez com que aqueles que estavam perto dele entender por que aquela pessoa quebrava as correntes, quebrava os grilhões, porque na verdade não era aquele homem, era 6.000 demônios que faziam aquele homem gritar para lá e para cá. Mas a Bíblia diz, quando Jesus falou: você vai sair dele agora, eles pediram uma ordem para Jesus Cristo: olha, nós não queremos sair dessa província, dessa cidade de Gadara, nós queremos ficar por aqui. Deixa a gente entrar naqueles porcos. Tinha uns porcos que estava pastando, que estava em um lugar alto, e tinha ali as pessoas cuidando dos porcos. Eles pediram ordem para Jesus Cristo para entrar naqueles porcos, porque Jesus mandou eles sair dali. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando aqueles demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos, o que aconteceu com aqueles porcos? Lembra o que estava acontecendo com aquele homem? Gritando pelos sepulcros, pulando de um lado para o outro. A mesma coisa aconteceu com os porcos. A Bíblia nos diz que aqueles demônios imundos entraram nos porcos e a manada ficou toda doida e pulou num despenhadeiro. Foram lá na beira daquele alto barranco e começou um atrás do outro pular no mar. E eram quase 2.000 porcos. Quase 2.000 porcos. E morreram tudo afogado. Afogaram-se no mar. E aqueles demônios, para onde foram? Irmãos, estão nos ais. Eles ainda não estão trancados no inferno. Jesus vai trancar eles no inferno, mas não estão. Então, esses demônios, eles querem destruir. Só que eles não procuram outra coisa a não ser o ser humano para destruir. Agora eles usam muito meio. É através de vício, de droga, de fazer as pessoas se prostituir, destruir família. Estão aí destruindo tudo. Só que as pessoas que não conhecem o Evangelho não sabem. Mas você sabe, irmão. Eu também sei que essa é a obra do diabo, de matar, roubar e destruir. Mas quando a gente ganha uma alma para Jesus Cristo, então nós temos que ter o cuidado, aproveitar todo o tempo possível para ensinar isso. Porque se uma pessoa aceita Jesus como Salvador e depois tira Jesus da vida,
sai da presença de Deus. Os demônios voltam, entram na vida dessa pessoa e vai destruir. Então a pessoa tem que aprender essas coisas. Nós temos que, quando temos a oportunidade, ensinar que não pode brincar com esse inimigo. Esse é o inimigo que nós devemos estar sempre atentos, pedindo a graça de Deus. Não, medo não. Não precisa ter medo nenhum, mas precisa ser uma pessoa que não quer brincadeira, não quer fazer espetáculo, não se brinca. Agora Jesus Cristo expulsou aqueles demônios. O que aconteceu? Aqueles que estavam cuidando dos porcos fugiram de medo. Eles não sabiam o que estava acontecendo com aqueles porcos. Os porcos ficaram violentos, ficaram meio loucos. Era porco correndo de um lado e do outro, irmãos. É coisa terrível. E aqueles homens assustaram. O que está acontecendo? Quem sabe um comentou com o outro. O que está acontecendo? E daqui a pouco foi todos pulando no mar. Agora a Bíblia nos diz que aquelas pessoas foram falar com Jesus Cristo. Mas qual foi a surpresa? Quando eles chegaram onde estava Jesus Cristo, aquele moço, aquele homem conhecido naquele lugar, alguém, eu não sei, se eu disse, olha, é aquele louco. Se alguém visse ele gritar, você é aquele louco. Talvez eles não sabiam que era demônio também. Aquele doido que vive gritando no cemitério, louco. Então, quando eles chegaram perto de Jesus Cristo, olha o louco, aquele louco está perto de Jesus. E foram lá. Mas qual foi a surpresa? Ele não era mais louco. Ele não era mais aquele homem que vivia gritando, desnudo, né? Sem roupa, machucado, sujo e violento. E quando alguém falava com ele, eu acho que você já viu, às vezes acontece a gente falar com a pessoa está doida, não liga para mim, a cabeça para lá, vira para cá, sai resmungando. Tem muitas vezes que é doença, mas muitas vezes é demônio e muitas doenças. É o diabo que coloca. Ele coloca e sai fora. A doença fica. E precisamos de orar para Jesus libertar. Quando eles viram aquele rapaz, agora a Bíblia nos diz que aquele homem estava vestido em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Podiam dizer, eles se alegraram, ficaram contentes, deram glórias a Deus, porque eles eram testemunho de quem era aquele rapaz. Mas em vez de ficar contentes, eles ficaram com medo. E aqueles que viram o que tinha acontecido com aquele moço foram contar na cidade. Né? Estou olhando aqui porque eu estou com a Bíblia. Foram contar na cidade o que acontecera ao endemoniado e contou também acerca dos porcos. E aí eles vieram falar com Jesus Cristo. Em vez deles, Jesus, fica aqui, o Senhor está abençoando, o Senhor abençoa esse homem, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Não, eles começaram a pedir para Jesus sair daquela cidade, daquele território. Jesus, tá, eu vou embora. Jesus entrou no barco para atravessar novamente, e aquele moço agora curado, aquele homem curado,
feliz, alegre. Ele estava tão contente com Jesus Cristo, feliz, e falou: Jesus, eu quero ir com o Senhor. Eu quero ir com o Senhor. Deixa eu ir. Talvez ameaçou de subir no barco. Jesus, não. Deixa eu ir, Jesus. Eu quero ir, o Senhor me abençoou, me libertou. Jesus, não, você tem que fazer uma coisa muito importante aqui nessa cidade. É muito importante você ficar aqui e fazer um serviço para Deus, o seu testemunho. Então Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Ali estava o testemunho vivo, aonde ele passasse, todos iriam ter que crer realmente num grande milagre, uma transformação. É isso que Deus faz na nossa vida, fez na minha vida. Você também pode dizer: fez na minha vida, e tantos outros ainda vão testificar daquilo que Jesus está fazendo. E nós somos essa testemunha para contar para as pessoas a bondade de Jesus Cristo, a sua misericórdia. Porque Jesus disse assim, que se o povo não crê no que, irmãos? Não crê no ensinamento. Então, a maior mensagem do Evangelho é a ressurreição de Jesus. E saber que os milagres que ele continua fazendo prova que ele está vivo, poderoso, e a Bíblia diz: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tantas libertações, tantas transformações. E eu sei, Jesus, que todos aqueles que pedem, o Senhor abençoa. Eu não sei se agora tem alguém precisando de uma bênção e que estamos juntos meditando nessa palavra. Mas eu sei que o Senhor já está operando na vida de cada pessoa, dando o teu milagre e nos dando a vitória. Pai bendito, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, eu sou grato a Deus e a vocês, em que juntos estão meditando na palavra de Deus. E pretendo estar aqui às 18 horas amanhã novamente, se Deus permitir, fazendo essa transmissão. E você quiser também nos seguir, não é? Acompanhar no YouTube, você entra lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. A nossa programação é Os Céus Proclamam a Glória de Deus. Essa mensagem está lá. E todas aquelas que estamos pregando aqui. E também eu dou a paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Hops. Deus abençoe, irmãos, a cada um de vocês. É o desejo da minha alma, em nome do Senhor Jesus. E eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.